Olá pessoal, sou Marcelo Carvalho dos Anjos e vou falar um pouco sobre pré-processamento no R. Vou começar pela parte prática e depois alternar para alguns conceitos. Bom, o que nós temos aqui são dados estruturados de imagem de preditores para acidente vascular cerebral ou AVC isquêmico. Então imagino que eu tenho aqui uma tomografia computadorizada de uma artéria carótida e aqui eu tenho a formação de placa, um ateroma, que com o passar do tempo ela vai estreitando essa artéria até impedir o fluxo sanguíneo e chegue até o cérebro, causando um AVC isquêmico. Então imagino que eu pego essa tomografia e passo num software, no caso aqui o VascuCap da Elucid Bioimaging, que gera uma imagem tridimensional e ao mesmo tempo dados estruturados, que é o que a gente vai utilizar na análise. Então, nas imagens eu já consigo ver preditores importantes, né, para o risco de AVC. Então aqui é o grau de estenose, ou de estreitamento da arterial, bem grave aqui na primeira imagem. Aqui a gente tem dados complementares, além do estreitamento a gente tem a formação de placa calcificada em verde, o núcleo necrótico rico em lipídio em amarelo, que também são preditores importantes e às vezes até mais importante do que o grau de estenose, que é acima de 70% da primeira imagem. E na terceira imagem a gente já tem outros dados complementares, o grau de estenose, e aqui nessa área cinza aqui está mais relacionado à estrutura a parte estrutural do vaso sanguíneo, ela está crescendo para fora, que na linguagem técnica chamamos de remodelação positiva e está associado ao rompimento do vaso. Okay? Então são preditores importantes no risco de AVC. Os dados estão todos dentro do livro Feature Engineering Selection do Max e do Gel Johnson. Se você quiser utilizar esse conjunto de dados, ele vai estar aqui dentro do GitHub do Max, né? Feature Engineering Selection, Datasets, Ischemic Stroke, e aqui é só chegar e download e utilizar os dados conforme eu vou mostrar aqui. O objetivo do vídeo é mostrar as etapas do pré-processamento. Então você pode utilizar os dados que você tem aí até para tornar mais fácil o teu entendimento sobre os impactos da transformação dentro dos seus dados, né? E o modelo que eu vou estar utilizando, que é o modelo que eu uso de análise de dados. Então você pode, sei lá, fazer adaptações ou pegar apenas o que é útil para você. Okay? Então vamos lá para pacotes. Então eu vou usar o Tidyverse para facilitar a digitação, o Janitor para padronização do nome das variáveis, Fan Modeling para facilitar exploratória, ggpub para exploratória, recipes para as etapas de transformação, embed seria etapas complementares na transformação, no caso uma alternativa para a transformação de variáveis contínuas, né, pressupostos de normalidade, né, falando assim talvez é complexo, mas explicando na hora acho que vai ficar mais fácil. O TEMS ela é uma etapa complementar para tratamento ou transformação para balanceamento de classe, que no caso que a gente não vai ter, mas eu vou deixar ela ali. Os dados eu vou carregar com a função load, e aqui a gente vai ter dois conjuntos, o train e o test. O Max ele separou porque no exemplo do livro é na construção de modelo preditivo. Aqui é só exploratório e a gente vai ver o resultado de transformação, então eu vou juntar esses dois aqui. Outro detalhe é com relação aos nomes. A gente tem stroke, maiúsculo, minúsculo, camel case, minúsculo. Eu vou padronizar isso aqui tudo para minúsculo com underline, ok? Então eu vou colocar um nome novo e vou utilizar a função bind rows, juntando os dois conjuntos de dados, que eles têm o mesmo número de colunas aqui, ó, 29 cada um. Então eu vou juntar os dois e vou dar um clean names aí para padronizar os nomes. Beleza, feito. Aí a gente já viu aqui que os nomes estão todos minúsculos. Ok? Então a gente parte para a etapa de exploração. Então eu vou fazer uma primeira função, dados AVC, né, que a gente criou ali, de fStatus. Ele vai dar um status do conjunto de dados, data frame, né, no caso. Então, as variáveis aqui, quantidade de zero, proporção de zero, quantidade de NA, quantidade infrequent e o tipo. Aqui no tipo é interessante porque eu já encontrei alguns detalhes. Então, por exemplo, stroke. Ele é factor, ok? Nasset. No caso aqui, é o método de cálculo da estenose. Então aqui é norte-americano. E existem os dois, o norte-americano e o europeu. Aqui é um factor, porque ele tem duas, ó, tá? Sim ou não. Então eu posso colocar como factor. Idade, ó, ele está inteiro, vou colocar como numérico. Sexo, ele está como inteiro, mas ela é ela tá, vamos pegar ela aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou mostrar o dado aqui que fica mais fácil. Aqui, sexo. Então, ó, masculino e feminino.
Aqui ela já está como variáveis dummy, tá? A variáveis dummy ela serve para facilitar a interpretação pelo computador. Então, ao invés de colocar sim ou não, passa ou não passa, é ou não é, a gente coloca 0 ou 1. 1 para masculino, 0 para feminino, smoking, histórico de tabagismo, sim ou não, um para sim, outro para não, 0 para não, e assim por diante. Tá? Então a gente vai transformar isso tudo em factor também. Então beleza, então eu já vou colocar aqui, ó. Plot num. Opa, aqui. Ele vai pegar todos os dados numéricos do conjunto de dados e vai plotar um gráfico histograma. Aqui no caso, ó, a gente já vê que ele é categórica mesmo, ó, tá vendo? Tudo 0 ou 1, é um ou outro, tá? E no caso aqui das numéricas, ele já vai mostrar para mim, ó, já tem a simetria à direita, aqui tá um pouquinho, aqui tem esquerda, direita, ó, todos bastante assimétricos. Então eu vou poder colocar aí poder fazer um pré-processamento. Então, assimetria direita, esquerda. Vamos ver aqui, vou tirar o hclust aqui para mostrar como ele sai. Aqui ele vai sair o gráfico de correlação. Então eu pego aqui, por exemplo, ó, dados, seleciono todos os numéricos, gero o gráfico de correlação com a função core e pega esses dados já transformados para correlação e plota ele num core plot. Num gráfico do pacote core plot existe uma função core plot. Tá? Como aqui ó, você viu que ele já não está agrupado, então eu quero agrupar. Eu vou voltar ao order hclust. Note que ele já vai agrupar aqui, ó, núcleo necrótico, rico em lipídio, volume, proporção, um já é baseado no outro, estenose, ó, área e diâmetro já é uma baseada na outra, então faz sentido que ela esteja correlação, mas como elas estão dizendo praticamente a mesma coisa, eu posso retirá-las dali. Então eu vou colocar um step correlação ali para aqui eu estou fazendo o seguinte, eu pego dados AVC, uso uma função tab do janitor para ver se a classe stroke ela está balanceada. Então, ó, 62, 64, está bem balanceada. Tá? Ali eu coloquei só um adorno para aparecer o formato percentual. Ok? Mas aqui eu não vou estar bem balanceado. Perfeito. Um glimpse de novo para mostrar os dados. E agora eu venho para a parte de processamento, né, de pré-processamento. Então eu já vi ali que tem uma série de transformações que eu vou precisar fazer. A primeira delas é transformar numérica em factor. Então, por exemplo, vamos lá. Antes de mais nada, eu coloco recipe e vou definir as regras. Eu estou dizendo isso aqui para o R. Olha, eu quero que você pegue e coloque stroke ou AVC como variável de resposta e o restante tudo como preditor. Usando como base os dados de AVC. Pega 5 linhas daqueles dados ali e faz essa regra para mim. Então vamos rodar só isso aqui, só para vocês verem. Sai. Já definiu a regra. 28 preditores e um arquivo de resposta, e um variável de resposta, ok? E para que eu faço isso? Vamos pegar esse dado aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo. Não copiou. Aqui ó, ele já vai mostrar o tipo numérico ou factor, assim por diante, e aqui rule, que é regra. Então eu consigo, por exemplo, eu vou fazer um step aqui, ao invés de eu colocar variável por variável, eu posso colocar ou por tipo ou por regra. Ele é preditor, então all predictors, né? all outcomes, tá? Então eu posso fazer isso tanto por regra, quanto por nome, quanto por tipo, tá bom? Então por isso que eu criei essa regra aqui.
tá? Para facilitar aí na hora de fazer os steps, que na maioria das vezes a gente vai ver que é uma mão na roda, principalmente quando tem muitas variáveis. Isso a gente vai ver no Ames House, que a gente vai trabalhar futuramente, tá? Step mutate. Então a gente viu que idade, por exemplo, está como integer lá, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, olha lá, idade, está como inteiro. Então eu vou dizer o seguinte: muda a idade para numérico idade. Step mutate at. Aí eu vou mudar, ó, onde sex, smoking history, atrial fibrillation, todas elas, a função aqui é as factor, transforma para factor. Inclusive até eu já solicitei aí como sugestão, né? Eu não sei se é interessante. Step mutate if. O step mutate if across where is integer para factor. Só que eu não sei se realmente é interessante, porque às vezes existem regras, né? Por exemplo, o FDA, né? Tem diretrizes bastante rígidas com relação à transformação. Né? Você vai publicar um artigo, por exemplo, é interessante você coloque o nome das variáveis. Pode ser que sim, né? Para quem está lendo, por exemplo, ler o código é uma coisa, agora ler, tá ali o nome das variáveis, ele alterou. Né? Não sei. Mas no caso aqui, por exemplo, a gente colocou todos os nomes das variáveis para alterar para factor. Em seguida, transforme todas as variáveis numéricas, coloque a transformação de Joule-Johnson. Okay? Em seguida, usamos Step Correlation para todas as variáveis numéricas, colocando como linha de corte 85%, ou seja, as variáveis que tiver correlação com 85%, eu poderia estar colocando aqui, ó, menos all outcomes. Ok. Né? Todas as numéricas, menos as variáveis de saída. No caso aqui, a gente já sabe que ela é factor, mas menos as variáveis de resposta, com linha de corte de 85%. Tá? Então vamos ver como é que ela já saiu. Ó. Aí eu venho aqui, definiu. O recipe, ele basicamente ele tem 3 etapas. Ele tem as steps, ele tem o prep e ele tem o bake. Então o step é onde eu defino. Olha, eu defini o que eu quero. O prep é onde eu preparo. Eu treino tudo aquilo ali que eu fiz e deixo pronto para aplicar em uma base de dados. Tá? E o terceiro é o bake, que é o bake ou juice, que é a aplicação. O bake, olha, eu quero aplicar, inclusive o Max fez uma alteração aqui onde eu consigo, com o bake eu consigo aplicar tanto na base de teste quanto na base de treino, tá? Mas eu já acostumei a usar o Juice, então eu uso o Juice, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó, o que eu estou fazendo aqui, eu venho aqui em Prep, olha lá, aí se eu pego esse aqui agora, e clico aqui, ó, ele já vai, ó, treinou, ele vai mostrar para mim que treinou e treinou o conjunto de dados com 126 pontos de dados e nenhum item faltante, ok? Aí, o que eu faço? Ó, bom, beleza, treinei, agora eu vou aplicar através do Juice. Quando eu coloco o Juice aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, agora você vai pegar todos os dados aqui que ele preparou e os dados daqui e coloca dentro dessa variável nova aqui em cima. É isso que o Juice está dizendo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Juice, olha lá. Aí ele vem, se eu pego aqui os dados, glimpse, olha lá, já vai me mostrar os dados transformados. Ó, factor. Tá? Então basicamente é isso. Agora vamos ver o seguinte, vamos ver se alterou, né? A gente já viu que alterou ali, ó, tudo para factor, olha lá, na set factor. Vamos ver a correlação, ó, a gente vê que já não tem nada de correlação, tem, mas acima de 85 não tem nada. Vamos fazer o seguinte, add coefficient true. Ok, vai sair truncado, mas pelo menos vai dar para ver, ó. Nada acima de 85, tem de 82, 84, mas 85 não tem. Ok? Então a gente pode tirar daqui para... aqui
Balanceamento não vai ter nada, né? Que já não alterou nada. E o plot num, a gente vai ver que boa parte deles, né, já vai estar com a distribuição normal. Tá? Agora fica o detalhe. Ah, mas espera aí. Será que isso é coerente com o meu conjunto de dados? Não é? Né? Eu já li diversos artigos dizendo, olha, tem algumas restrições. Então, assim, há alternativas. E uma delas é o seguinte, por exemplo, eu pego o Step e o Johnson. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu consigo usar o embed e vou usar o Step Discretize Act Boost. Eu vou usar o Gradient Boosting para fazer é como se fosse separação entre o grupo, ficar mais fácil de entender. Aqui, Max Stenose by Area. Então eu tenho aqui, ó, um pico aqui e outro pico aqui. Então é como se tivesse, parece aqui que eu tenho dois grupos distintos, tá vendo? Então, geralmente o XGBoost ele faz isso com extrema precisão. Ele consegue separar esses caras aqui e transformar ele em dois grupos categóricos. Porque isso geralmente não é uma coisa muito... O Max, por exemplo, ele recomenda não fazer muito, mas como alguns experimentos deram bastante certo, essa de discretize, principalmente usando o XGBoost, que é um algoritmo muito robusto, ela funciona bem. Então eu vou colocar max stenosis by area, ou max stenosis by area, e eu vou colocar outcome, eu vou colocar stroke, que é o stroke. Beleza. Agora, quando eu venho aqui em status, eu já vejo que o max stenosis by area ele já é factor, com 2 níveis. E o max stenosis by area já não vai aparecer aqui mais. Então ele já foi categorizado, né? Eu poderia estar colocando ele como outro nome, por exemplo. Em que etapa a gente faz isso, né? É nessas etapas aqui. Então a etapa de pré-processamento ela fica aqui. Tanto no modelo Machine Learning, quanto no modelo Deep Learning, quanto no modelos de estatística, pesquisa operacional, controle de estatística de processo, etc. e tal. Né? No caso aqui, ó, imagina uma máquina, por exemplo, ela tem, sei lá, uma máquina de corte onde a lâmina vai ficando cega e ela vai aumentando, então você tem dados distorcidos ali também. E modelo Deep Learning, mesma coisa. Ah, mas modelo Deep Learning não precisa porque ele vai jogar um dado aleatório lá e vai transformar. Não necessariamente. Né? Quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, o trabalho do André Carpati, né? O André Carpati ele é o cientista-chefe da Tesla. Né? Isso aqui é o trabalho de doutorado dele. Uma imagem, né? Então eu tenho aqui, ó, a imagem. Aqui eu tenho que é um gato. Aqui eu tenho um gato em um skate. Aqui eu tenho um gato andando de skate. E aqui eu tenho um gato andando laranja listrado em cima de um skate com uma roda vermelha sobre um piso de madeira. Então quando a gente olha com essa perspectiva, a gente começa... imagine isso dentro de um carro autônomo. Né? A ação ela é diferente em cada tipo de imagem. E quando a gente coloca isso do ponto de vista prático, imagina que o Google agora ele soltou um serviço chamado Google Taskmate. Né? Onde você vai fazer um review, uma coisa é eu falar assim, o que é isso aqui? É um gato. Agora imagina um escritor, por exemplo. Você já leu um livro onde o escritor ele começa a falar sobre determinado local. O nível de detalhe é tão grande que você imagina aquele local dentro da tua cabeça, não é? E então o nível de detalhe é muito maior. E isso ajuda na tomada de decisão. Você decide de diferentes formas. E isso a gente chama de feature engineering também. Né, que hoje é data labeling, né? Data labeling nada mais é do que uma representação, que é isso eu vou comentar aqui no vídeo mais conceitual que eu fiz aqui. Aqui também é mais conceitual, mas se eu for falar agora vai demorar muito e eu não quero que fique muito extenso, ok? Mas no próximo eu já vou falar sobre um pouquinho mais de conceito, mas é interessante, principalmente para quem vai trabalhar com outras tecnologias também.
Bom, no exemplo que eu usei agora, eu coloquei algumas etapas, mas existem várias delas. Então a gente vem aqui, ó, em recipestydemodels.org. Então a gente vem em Reference e a gente vai chegar aqui, ó, em Step Functions. Então vai ter aqui várias. Então, por exemplo, só de imputation, ó, bag input, input linear, key nearest neighbors, lower, mean, median, mode para categóricas, unknown, por exemplo, eu tenho uma categórica que está com um ENEI, por exemplo, né? Eu quero colocar como desconhecido, vou lá e coloco unknown. A gente já usou isso no vídeo sobre XGBoost que a gente fez, né, em alguns vídeos anteriores. Aí outros, individual transformation, boxcox, B-splines, hyperbolic, inverse, e step log, né, eu consigo colocar na base 10, por exemplo, que é mais comum. Step order, muito comum quando é infrequente. Esse step interact é bem interessante. A gente trabalha com interação. Imagina que eu tenho uma variável água e uma variável adubo. Se eu coloco adubo, mas eu não coloco água, a produtividade ela pode ser uma. Se eu coloco água, mas não coloco adubo, a produtividade ela pode até aumentar um pouquinho, mas ela não aumenta tanto. Agora, se eu colocar as duas variáveis, água e adubo, a produtividade ela pode aumentar. Esse é um exemplo de interações, da necessidade de interações. Então, essas variáveis, quando ela tem a interação, ela pode me dar uma resposta diferente. A Step Center Scale, Normalize, que é bastante comum. Vai ter vários, né? Vai ter muitos Step Correlation que a gente usou. Near Zero Variance, né? Quando tem pouca variância, o Zero Variance. Tem muitos. Se a gente for falar de todos aqui, vai demorar um bocado de tempo. Como agora é uma parte mais conceitual, a partir de... No próximo vídeo eu ainda vou passar um pouco de conceito na parte de representação, né? Que eu acho que essa é importante, mas dali pra frente é tocar só na parte de código mesmo, que a gente vai desenrolando, beleza? Então acho que é isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.